A importância de Arangues no time pode crescer ainda mais. Trato de hacer lo mejor para el equipo. Outro volante, o Wellington, será desfalque, pois já atuou na Copa do Brasil pelo São Paulo. Além disso, Williams sentiu dores na coxa esquerda e não treinou. Mas a torcida certamente deve estar tranquila, confia muito no chileno. Um jogador que praticamente não erra, até quando há algum escorregão por parte dele, não tem com o que se preocupar. Va a quedar para el recuerdo, pero nunca más voy a aceptar. Arangues é só alegria, sorrisos, felicidade. E a torcida colorada é um reflexo disso tudo. Nós jornalistas temos a obrigação, nós que somos muito críticos com os dirigentes quando eles erram, e eles erram mais do que acertam, é um fato, é da função, é o ônus. A gente tem que fazer esse elogio à direção do Internacional. A contratação do Arangues tem um grau de assertividade impressionante. É um achado, porque é um jogador que não era comentado. Quando está um jogador que está no mercado do prata aí conhecido, que todo mundo sabe a trajetória, é mais fácil, mas esse aí a gente não especulava. E outra coisa, não é sorte. Isso que o Bellini falou sobre planejamento, a contratação do Arangues, ela vem de um estudo científico que o Internacional tem, de análise organizada do futebol sul-americano. O Inter tem um centro que trata disso, que analisa isso, e viu no Charles Arangues um bom jogador que poderia ser contratado. Quer dizer, nada é ao acaso nesta contratação. Tanto que a informação veio de lá. A informação do Arangues veio do Chile. Como fazia tempo que o Inter observava esse jogador. Agora, diante da estratégia, o Inter está arrumando o rolo, hein? Arrumando o rolo. Pô, vai botar o jogador que nunca perdeu num jogo que ele não quer ganhar. Vai arrumar o gol para 0-0. Eu tenho um palpite que esse jogo vai para pênalti, hein? Agora, sem o D'Alessandro, sem o Alex, sem o Williams... Como é que é o projeto sul-americano? O Arangues vai comprometer o projeto. Imagina se dá o pepino do Inter ganhar de 2-0 esse jogo, se classificar. Vai ter multa no salário. Mas o Abel, a entrevista coletiva do Abel depois do Grenal foi dizendo que ele vai pra cima, que ele não quer nem saber, que ele vai arriscar e que ele vai pra cima desde o início do jogo. Mas aí mesmo, vai pra cima mesmo. Se der, se não deu, é isso aí. Vai pra cima pra perder. Aí gente, um contra-ataque já era. O Ceará ganhou do Inter no Beira-Rio e bem matadinho. Porque o Inter não jogou nada. Não, mas olha aqui, ó. Não vou baixar que o Ceará é um grande time de futebol, né? O Ceará jogou bem a Copa Nordeste, tá? Não, e o Ceará é o líder da segunda divisão. Claro que é um outro nível de futebol, né? Volta a classificar de lá o que nós vamos ouvir de bobagem. Viu? Disseram que o Internacional tinha largado a competição. Tá aí pra vocês. Mas aí eu tenho que perguntar, mas por que o D'Alessandro não jogou, então? O discurso tá pronto pros dois lados. Até nisso tá confortável. O D'Alessandro, qual é a alegação? Sentiu o desconforto? Todos são poupados. O Williams é que tinha sentido. Não, mas eu acho que o Williams não. A gente disse na matéria aí, Ribeiro. O Cadu falou que o Williams teve um desconforto muscular. Mas os outros são por desgaste. O Alex hoje em dia tudo é desconforto muscular. Hoje em dia o técnico escolher um jogador e botar outro no banco é desconforto. A desculpa para tudo é desconforto muscular. O Rui Costa parece que não ganhou um Grenal até hoje por um desconforto muscular. Que pá. Aliás, a estatística do Rui Costa, hein? 9 clássicos, 5 derrotas. 4 empates. Não pode. É constrangedor, é para entrar embaixo da cama, né? Não pode. Roberta. Christian Felipe, 50% do time, manda um abraço pro Ribeiro Neto. O Eduardo Coelho, sem dúvida, é o cérebro do time, tem que valorizá-lo mesmo. O Elzio Rafael, ele é muito importante, jogador completo, sabe atacar e defender bem. Deveria ficar e jogar uma Libertadores com o Inter e depois seguir para a Europa. O Anderson Dutra é simplesmente o melhor do time, é um jogador completo. Eu não sei por que não... Eu confesso para vocês, assim, e aqui está com todo respeito, porque eu sou um democrata, entendeu? Qual é a dificuldade, tá? De a gente admitir que hoje o Arangues é o melhor jogador do Internacional. Eu não sei qual é a dificuldade. Nós acabamos todos botamos os números a falar por Ribeiro, si, entendeu? Eu não entendo qual é. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, ó, para a gente não perder tempo no programa, que o espelho do programa que está apontando, todo mundo acabou de dizer isso. O melhor jogador não disse. Não, eu disse. E além de tudo, está com um probleminha de audição. Alô, Nascimento! O Arangues é sim o melhor jogador do Internacional na temporada. Óbvio. Só que o melhor jogador do Inter, tecnicamente, vamos combinar uma coisa, né? A gente não é cego, é o D'Alessandro. Eu não sei, desculpe. O melhor jogador do Inter é o Arangues, mas o melhor jogador técnico é o D'Alessandro. O melhor jogador do Inter em 2014 é o Arangues.
Para mim, é a mesma coisa. Eu entendo. Ou é o melhor ou não é o melhor. Ah, o D'Alessandro é o mais importante. Eu vou Tudo tentar. bem. Aí tu tá dando uma outra conotação. O senhor que é advogado, aliás, parabéns pelo dia do advogado. Ontem não pude lhe cumprimentar. Se o senhor tiver uma caneta, eu gostaria de desenhar para o Ribeiro Neto, que eu acabei de dizer, porque ele está tendo uma dificuldade de percepção. Em 2014, o melhor jogador do Internacional tem sido o senhor Charles Arangues. Mas, tecnicamente, o melhor jogador do Inter continua sendo o D'Alessandro, que é acima da média dos outros jogadores. Não concordo. Eu não concordo. Eu percebi que tu não concorda. Entrou em rede nacional para dar pau no D'Alessandro. Aliás, o pessoal gostou muito aqui nas redes sociais. Aí acontece que eu não mudo de opinião. Minha opinião é sempre a mesma. Tá bem? Entendeu? Entre o na geral e os donos da bola são 12 horas de diferença. Aliás, essa deveria ser uma reflexão tua. Deverias mudar de opinião, porque elas têm sido fracas. Essa é a sua opinião. Essa é a sua opinião. Sim, ele está dizendo, o Fred e o Tyson, o negócio já era. Total. Já era, não evoluiu. Ainda tem representante do Inter tentando tratar dessa negociação na Ucrânia, mas já há um indicativo muito forte de que nenhum dos dois vem. Depois que o Tyson escreveu no Instagram que o sonho acabou, já era. E o Nilmar, a novidade é que ele só joga no ano que vem. É um rolo, né? O problema burocrático que ele está enfrentando com o time dele, embora esteja apalavrada a rescisão de contrato. Mas lá não lideram a rescisão de contrato. Inclusive o Nilmar tem um receio muito grande de estar lá, e aconteceu o mesmo que aconteceu com o Alex, foi praticamente sequestrado para não vir embora. Então o Nilmar tem muito medo disso. Provavelmente por essa questão burocrática e fechando a janela, ele não tem mais condição de transferência. Vai ficar 6 meses parado? Pois é. De 30 anos. A coletiva que o Nilmar deu não era nem algo relacionado ao Inter, tá? Era para que não se vazasse nenhuma possibilidade e ele descartasse qualquer possibilidade de abrir uma negociação, com medo de que sofreria também problemas para a rescisão contratual. O Nilmar negociou com todo mundo. Muros, obviamente. Mas ele conversou com o Inter, conversou com o Corinthians, conversou com outros clubes. O Orlando da hora negociou com todo mundo nesse período. O Nilmar, eu queria perguntar isso na coletiva se eu tivesse a oportunidade. O Nilmar está fazendo o que aqui? Ele não é jogador do Arraiã? Está de férias. Agora ele perdeu de férias. Sim. Tá. E vai até quando as férias? Eu acho mais que mais 20 dias. Semana, por aí. Ninguém tem mais que 30 dias. 20, talvez a lei seja diferente lá. 45, tá bem. Belini é uma exceção, né? Folga aqui 90 dias. Aí o seguinte, já trabalha pouco, né? Já não honra a sua parte do contrato, né? A minha remuneração. Vai reclamar no ar? Justa causa, hein? Sabe disso, hein? Aí o seguinte, ele vai ter que voltar para lá então, em final de setembro, por exemplo. Tem que voltar, a não ser que não queiram, né? O problema é que, mas o mais importante, a minha maior dúvida, comandante, não é nem esses entraves burocráticos, não é? É por que o Nilmar está sendo liberado. E isso é que eu não consigo entender. Terminou o contrato, né? Ele teria que renovar o contrato, não é isso? Não, ele teria mais 2 anos a receber. Não é isso. Mais 2. O clube não quer ficar com ele. Assim, é que o clube anunciou oficialmente a saída do Nilmar. Exatamente. Mas como é que se anuncia uma rescisão sem tratar com a outra parte? Parece que contratou um outro jogador. Eu acho que a coletiva dele não esclareceu isso, gente. Não está clara a situação dele. Quer dizer, o Nilmar, que todos nós achamos um jogador de excelência, né? Eu admito que eu sou fã do Nilmar. Mas ele estava fazendo gol lá, né? De sucesso e tal, foi até liberado para um outro clube lá. Liberado não sei se é bom ou ruim, né? É que nós estávamos, Meneghetti, tratando o Nilmar como um jogador livre. Ele não está livre. Não está livre. Agora, eu acho um prejuízo para a carreira dele, seja para jogar no Inter, no Grêmio, no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras, ele ficar 6 meses sem jogar, gente. Claro, é difícil. Jogador de 30 anos. Ainda mais ele que teve 2 lesões de joelho, né? Um em cada joelho. Não, e ele que vem de um futebol onde a gente sabe que o trabalho é outro, né? Não esqueçamos que o Nilmar, quando vier sair do futebol do Catar, vai ter que ter um trabalho físico redobrado e de mais tempo para conseguir estar num nível aceitável, né? Roberto. Max Pazini, meu Deus, eu estou concordando com o Ribeiro, é o fim do mundo. É hora de refletir. O Júlio Garcia, o espetacular Homem Arangues. Vou usar como se fosse minha e sem dar crédito, beleza. A Jéssica, simples, Arangues é craque. E a Gabriela disse assuma Baldasso, o Arangues hoje é o melhor do Inter na beleza, eu acabei de dizer isso. Acabou de dizer isso. E eu nesse aspecto estou com Baldasso. Eu acho um jogador. Quem é o melhor jogador do Inter? É o D'Alessandro, mas quem está jogando agora é melhor o Arangues. Claro. Isso vale para qualquer clube, em qualquer segundo. Quem é o melhor do Atlético Mineiro? Era o Ronaldinho. Quem estava jogando melhor? O Dátulo. Pronto. Perfeito. Não vejo nenhum problema.
Que alguém possa estar melhor. Mas aí tem que ter uma capacidade boa de percepção para entender esse tipo de colocação, porque algumas pessoas têm uma certa dificuldade. Acho que é pro teu e-mail essa crítica, Ribeiro. Em seguida a gente volta com os donos da bola desta terça-feira. Até já. Central Band do Esporte com o Gonçalo Cid Lima. Alô, Gonçalo. Meneghete, o Ronaldinho Gaúcho segue sem clube desde que deixou o Atlético Mineiro e foi oferecido ao Santos. A possibilidade agrada bastante a direção do clube paulista e uma reunião deve acontecer ainda nesta semana do jogador e seus representantes com a direção santista. O negócio seria nos mesmos moldes do Robinho. Ele receberia um valor fixo e mais um bônus por cumprir suas metas do contrato. Portanto, Santos pode ser o destino de Ronaldinho ao lado de Robinho. Obrigado, Gonçalo. Bellini e o Ronaldinho devem jogar aonde em 2014 e 2015? Desde que não seja no Grêmio, em qualquer lugar. Sabe que foi especulado, né? De novo, né? Eu sei, eu recebi mais ou menos 250 comentários na minha viagem em função disso. Se você for o presidente do Grêmio em 2015, 16 ou mesmo 17, 18, há alguma chance do Ronaldinho ser contratado? Acho que eu não preciso responder. Né? Eu posso fazer outra pergunta? Por favor. O que você diria para o Assis se ele lhe telefonasse? Olha o horário. Se ele dissesse olha assim, o horário, dá processo. Tá tudo certo, se ele te disser. Provavelmente. Coloca as caixas. Provavelmente eu só diria para ele ligasse para a pessoa errada. Nós tivemos um episódio lamentável no Grenal quando alguns torcedores do Grêmio, a gente tem que registrar isso, que não foi a torcida do Grêmio. Foram alguns, há quem diga que foram muitos, uns que foram 10, 20, outros que foram 200, entoaram lá um cântico celebrando a morte do Fernandão. Como é que eles cantavam, Daniel? Fernandão morreu. Não morreu, tal. A viúva do Fernandão, a Fernanda, se manifestou nas redes sociais ontem e colocou um texto falando, agradecendo todo o carinho que os colorados estão manifestando, cita inclusive colorados e gremistas. Primeiramente, quero agradecer aos gaúchos, colorados e gremistas. Foram tantas homenagens que o Fer recebeu, muito maior do que aconteceu domingo. Quero agradecer em especial aos dirigentes e torcedores do Grêmio, pois recebi deles muito carinho. Temos muitos gremistas que são grandes amigos, que hoje inclusive estão me ajudando muito. Sei que acima de clube somos pessoas e o Fer sabia respeitar isso como ninguém. Fiquei triste porque meus filhos estavam lá. Foi o primeiro Grenal da vida deles e era Dia dos Pais. Foi maldade para a minha família. O Fer está acima de time, raça, cor e religião. Sinto pena daquelas pessoas, pois hoje, mais do que nunca, tenho a real noção do que tem valor na vida. Devem estar com vergonha. Como diz Jesus, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. É muito pequeno para dar valor. Esta foi a manifestação no Instagram da Fernanda. Deixa eu fazer uma coisinha só, tá? Rapidinho. E foram poucas, não foram tão poucas assim. Tá? Não foram poucas. Foi minoria, mas foram muitos. Mas eu tenho certeza que é o famoso inconsciente coletivo. Eu tenho que ter coerência. Eu me lembro que quando aconteceu aquele episódio racista no Peru, né, eu disse assim, olha, eu tenho certeza que não é todo mundo que gritou que pensa daquela maneira. Sim, mas não pode gritar, né? Uma coisa leva a outra, sabe? Pode gritar. É o inconsciente coletivo. Eu tenho certeza que muitos do que gritaram isso nem pensam isso. Esse é só mais um pontinho para a gente chegar realmente à conclusão que Grenal foram muitos em 1.300, como teríamos muito mais em 2.600 e 3.900. Eu só queria dizer o seguinte, como torcedor gremista, e você sabe a manifestação que eu fiz aqui quando do falecimento do Fernandão, e a manifestação da torcida do Grêmio em peso, absoluta, foi de pesar quanto ao ocorrido. O Ribeiro tem razão, eu acho que o que aconteceu, quem induziu ao cântico, porque óbvio foram 2, 3, 4, 5, 10, 15 que começaram a insuflar e aí outros 100 babacas vão atrás. É indigno, é desumano, é coisa bestial, não é atitude de ser humano. Esse tipo de pessoa não representa a torcida do Grêmio sob nenhuma hipótese. Voltaremos amanhã, 1 da tarde, com mais uma edição de Os Donos da Bola. Tem todos vocês uma excelente terça. Tchau.